Ah, já está na hora. Hello there. Eu me chamo Cleverson Wagner Ramos, professor da disciplina de Biologia Celular e Molecular. Hoje nossa aula será uma aula sobre a introdução à biologia celular e origem da vida. Você já parou para pensar o que é vida? Claro, tirando ali aqueles conceitos filosóficos e religiosos. Nós temos aqui alguns exemplos. Duas células eucarióticas, uma célula animal e vegetal, cada uma à sua maneira distinta, com suas organelas e com suas funções. E uma molécula por si só. Mas o que é vida, afinal de contas? O que nós podemos considerar como um organismo vivo? Ou simplesmente vida? Meio filosófico, não? Mas a gente tem alguns elementos chaves que vão nos ajudar a definir o que nós consideramos como vida e, mais do que isso, como surgiu essa vida como nós conhecemos, essa vida tão bela e tão maravilhosa. Ok? Então confira na aula de hoje, roda a vinheta. Olá, então aqui estamos com nossa primeira aula, Introdução à Biologia Celular e Origem da Vida. Nossa aula será subdividida em alguns tópicos. Passaremos então primeiro abordando o que é a teoria evolucionista e como o pensamento sobre o que é vida e como surgiu a vida veio a partir da teoria criacionista. Passando o que era chamado de teoria da biogênese, falando depois da teoria dos coacervados e, finalmente, a teoria mais aceita, que é a teoria da fita primordial. E também falaremos de uma outra teoria, também de uma outra escola de pensamento, que é a teoria da panspermia cósmica. E finalizaremos falando sobre quais são as características universais que compõem um organismo vivo. Muito bem. Primeiramente, a gente tem duas distinções bem clássicas, que é a escola criacionista e a escola evolucionista. Enquanto que a escola criacionista é uma escola que ela é baseada, ela tem seus fundamentos baseados em dogmas, a escola evolucionista ela trata do pensamento crítico científico, aonde ela trabalha com hipóteses. E essas hipóteses, então, devem ser testadas e corroboradas. Então, independente da sua linha de pensamento, seja ela criacionista ou evolucionista, essa aula não busca trazer o embate entre os criacionistas e evolucionistas, não. Muito pelo contrário, a gente vai mostrar aqui o que são os elementos e os avanços na pesquisa ao longo dos séculos, baseados em pesquisas, baseados em hipóteses. Se você conseguir deixar seus conceitos filosóficos e seus conceitos religiosos de lado, apenas veja então essa escola como uma explicação alternativa para os eventos da natureza. Muito bem. A gente sabe que na escola evolucionista o modelo é diferente daquele criacionista, onde um Deus, um ser superior, criou o homem e a mulher, e a partir daí eles se reproduziram. Dentro do modelo evolucionista, nós temos um ancestral comum, e a partir desse ancestral comum surgem uma série de elementos que trazem uma evolução dele, elementos que depois a gente vai ver mais tarde, que são mutações, e essas mutações, por sua vez, vão ser selecionadas pela natureza, até onde veio aqui o nosso Homo sapiens. Mas a gente vai muito mais além do que isso. A gente não vai estudar ali a evolução do homem, a evolução do primata. A gente está falando aqui de uma disciplina de biologia celular. Então a gente considera a célula como um organismo vivo. E a célula, ela está presente em todos os tecidos. Então aqui a gente tem um exemplo desse camundongo, dentro dele a gente tem células.
E essas células são compostas por várias outras organelas. A primeira delas, a membrana celular, que vai revestir a célula. A gente tem o citoplasma, uma solução aquosa, e o material genético, que é o DNA. Então, esses são os primordiais para a constituição de uma célula. Inclusive, uma célula mais simples, como uma bactéria, ela também vai ter esse mesmo modelo. E a gente tem as organelas na célula eucariótica, né, com núcleo, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, e as células vegetais, elas têm também as suas próprias características. Muito bem, no modelo de uma célula procariótica, a gente apenas vai ter o material genético e o envoltório nuclear, o núcleo. E, é claro, a presença do RNA ribossômico, RNA de transporte e RNA mensageiro. Então, ela é uma célula muito mais simples. Ambas são vida, são consideradas vida. Agora, se a gente fosse partir mais adiante, como que essa célula mais simples que a gente tem observada na natureza, ela pode ter surgido? É claro que ela não surgiu como ela é hoje em dia, ela deve ter surgido de um elemento muito mais simples. Na teoria da biogênese, o dogma central era a respeito de uma força natural, uma energia, que faria com que organismos vivos surgissem a partir dessa energia. Então, era uma força sobrenatural capaz de gerar vida. Muito parecido, com um dogma daquele princípio criacionista, da onde vinha lá aquele ser todo-poderoso que criava vida a partir do nada, a partir de um sopro de vida. Muito bem, então parece até, hoje a gente vê alguma coisa totalmente fora do contexto. Nessa teoria, inclusive, mostrava, se você, por exemplo, deixasse um frasco com roupas sujas, com sacos, com lixo, depois de algum tempo, a partir do nada surgia a vida. No caso ali, ele está mostrando nessa experimentação da biogênese, o surgimento de camundongos, a partir ali daquele saco e a partir daqueles restos de trigo. A gente pode até achar que essa teoria ela é uma piada, mas não era, porque, como eu falei, ela trazia ainda muito dogma religioso em cima disso. E somente lá no século XIX, em 1859, com a publicação do livro Origem das Espécies, de Charles Darwin, é que houve um embate para derrubar essa teoria da biogênese. Então, Darwin trouxe dois principais pontos. O primeiro deles é que as espécies não eram criadas na sua forma atual, e sim evoluíram de ancestrais. Então, ele trouxe uma derrubada daquele conceito aonde Deus teria criado o homem e todas as criaturas no modelo como elas são. Ele mostrou que não, a partir de um ancestral comum, houveram várias modificações ao longo da evolução, ao longo da escala evolutiva, e ele propôs justamente um mecanismo para essa evolução, que é o que a gente chama de teoria da seleção natural. Então, o meio ambiente sempre iria selecionar aquele organismo mais apto. E um dos pontos também que fez Darwin ter essa ideia foi uma observação de pássaros na ilha Galápagos. Então ele observou vários tipos de pássaros que tinham um grau de parentesco com um outro pássaro lá conhecido. E ele observou que para cada animal existia uma adaptação do seu bico própria para um determinado tipo de alimento. Então, seja ele folhas, sementes, frutos, insetos. Então, essa adaptação do bico permitia ao animal uma sobrevivência mais apta àquele ambiente. Então, é o que a gente pode dizer também, que a seleção natural é a sobrevivência do organismo mais apto. E o que vocês já devem ter visto muito dos livros de biologia é a comparação do trabalho de Darwin com o trabalho de Lamarck. Então, no trabalho de Lamarck, ele falava que, por exemplo, aqui o exemplo clássico das girafas, elas começavam a se alimentar de estruturas, de galhos mais altos, e
aumentava o pescoço dela, e ela transferia esse aumento do seu pescoço para os seus descendentes. Então é como se você fosse para a academia, ficasse mais forte, e aí você ficasse todo bombado ali, e seu filho nascesse ali todo bombado, né? Seria legal, né? Mas não. Aí Darwin provou que isso não acontece. Ele mostrou que no trabalho dele existiam girafas com os mais diversos tamanhos de pescoço. E só aquelas que conseguiram se alimentar, né, dos ramos mais altos sobreviveram. E aí com isso, né, as girafas descendentes, elas tiveram então pescoços mais altos, né? E hoje na natureza você encontra uma série de fenômenos, né, uma série de explicações morfológicas que mostram justamente essa teoria da seleção natural. Mas muito bem, não vamos continuar aqui na teoria de Darwin, né? Vamos ver então como que ele vai explicar esse surgimento da vida, né? Ainda não foi Darwin. Ainda não foi derrubado ali o mito da geração espontânea. Quem fez essa derrubada foi Louis Pasteur também, no século XIX, em 1860. O experimento do Louis Pasteur, né, que criou ali o conceito de pasteurização, foi muito simples. Então, ainda acreditava-se então que existia aquela força sobrenatural que trazia a vida para os organismos, que fazia brotar o organismo, brotar a vida a partir do nada. Então ele fez um experimento muito simples. Ele fez um caldo nutritivo num balão volumétrico, esterilizou esse balão volumétrico, deixou ele aberto e depois de algum tempo ele observou que ele estava repleto ali de micro-organismos. E ele observou que se ele selasse a ponta desse balão volumétrico, nenhum organismo aparecia. Muito bem, é uma explicação bem razoável para que, né, não existe então essa força sobrenatural. Mas os defensores da biogênese na época, eles falavam, não, você deixou o balão volumétrico fechado, então como que essa força sobrenatural vai conseguir entrar dentro? Então ele foi mais engenhoso e ele bolou um segundo experimento. Então ele colocou um cano em curva aqui no balão volumétrico. E aí ele observou que mesmo depois de algum tempo, nesse controle dele aqui, não havia contaminação por micro-organismos. E ele observou que havia aqui nessa curva um acúmulo de sujeira. Então, havia contato com o ar, a tal da força sobrenatural poderia entrar aqui, mas não contaminou. E se ele quebrasse aqui essa linha, ele observava que, né, os micro-organismos eles surgiam dali. Então ele observou que existia então esporos desses micro-organismos no meio ambiente e eles ali se proliferavam. Se você visitar hoje ainda o Museu do Pasteur lá na França, você vai encontrar ainda os frascos dele selados aqui, totalmente inócuos, sem a presença de micro-organismos. Então isso ocorre até hoje. E sem saber, ele acabou criando um processo biotecnológico na época. Um processo de preservação de alimentos por meio da pasteurização. Infelizmente, como muitos cientistas, né, ele não ganhou nada em cima dessa sua descoberta. Ainda também no século XIX, nessa mesma época, a gente tinha ali os trabalhos do Gregor Mendel, que era um padre, e ele conseguiu, já trazendo modelos matemáticos, explicar como que era essa transmissão de herança genética para os descendentes. Então, nos trabalhos de Mendel, a gente tem duas leis. A primeira delas é que toda característica é determinada por um par de fatores, que hoje a gente sabe que é o DNA, que são os genes, 2 alelos de cada gene presentes em indivíduo que vão se segregar de maneira independente para a formação de gametas. E na segunda lei, esses alelos de 2 ou mais genes de um indivíduo vão se segregar separadamente e vão se combinar ao acaso. Então é muito que vocês já estudaram lá no ensino médio, a primeira e a segunda lei. Então ele trabalhou muito com ervilhas e com flores, né? Então a gente tem a primeira geração
flores roxas e flores brancas, vai dar uma geração F1 de flores híbridas, e uma terceira geração sempre com essa proporção de 3:1. Então é o que a gente tem aqui, os dois alelos, azão-azinho, que vão sempre nessa combinação gerar essa proporção de indivíduos homozigotos e indivíduos heterozigotos. É claro que na época não existia contato entre cientistas, né? Você imagina, né, ter um maior contato dos trabalhos do Charles Darwin junto com Mendel, né? Eles poderiam ter ali criado uma hipótese que traria hoje um avanço científico muito grande. Agora, nenhum deles explicou como que a vida surgiu na Terra. A gente só começou a ter uma explicação para isso no livro A Origem da Vida, de Alexander Yovanovitch Oparin, em 1930, ou seja, só no século passado. Isso por quê? Porque Oparin, ele era um pesquisador completo. Ele tinha domínios tanto de características, né, de posições de ventos solares, né, de astronomia, de geologia, de biologia e de química, e ele, reunindo todo esse conhecimento dele, ele gerou uma teoria, que é a teoria da sopa primordial, ou do caldo primordial. Então, como funciona essa hipótese do Oparin? Então, lá numa Terra primitiva, aonde ainda não existia vida, né, a Terra foi esfriando, foram formando as rochas, e a partir de toda essa erupção vulcânica, se formaram nuvens enormes de metano e também de vapor de água. E esse vapor de água, por sua vez, ele deu origem aos oceanos. Então, basicamente, a teoria de Oparin era que a partir de elementos simples que existiam nessa atmosfera primitiva, deram origem a elementos mais sofisticados, como ácidos nucleicos, como carboidratos, como lipídios, e é claro que nessa época não se sabia ainda que o DNA ele era o elemento, né, que trazia, né, a replicação, que trazia as características de um indivíduo, né. Acreditava-se muito que eram as proteínas. E aí com isso o Oparin ele achava que essa junção de vários aminoácidos nesse caldo primordial trazia um elemento ali chamado de coacervado. E esse coacervado foi a primeira estrutura viva. Então, na teoria dele, a gente teria numa atmosfera primitiva com metano, com hidrogênio, vapor de água e amônia, tempestades, essas descargas elétricas, mudavam a natureza da estrutura química dessas moléculas, transformando-as em aminoácidos, carboidratos e ácidos nucleicos. Bom, mas aí vocês podem me perguntar, e o oxigênio, ele não foi importante para o surgimento da vida da Terra? Sim, exatamente, meu amigo. Só que o oxigênio, ele surgiu depois, a partir de um momento onde você tinha organismos que não dependiam de oxigênio. Então, como isso aconteceu? Ainda na hipótese do Oparin, a gente teria ali aquela terra primitiva, aquela atmosfera primitiva, os mares primitivos. Vejam que a atmosfera está repleta de amônia, de monóxido de carbono, dióxido de carbono. Os mares primitivos foram sendo formados por aminoácidos, por amônia, por sais, e a partir de um determinado momento, numa atmosfera rica em CO2, a gente teve ali os coacervados, que eram aqueles aglomerados de proteínas. Vejam, eu já vou adiantar para vocês que aqui está a grande falha na teoria do Oparin, porque nunca a gente observou na natureza a presença de coacervados. Animation is showing budding
Então, esses coacervados, eles seriam então organismos ali que eram agregados de proteína e eles já tinham, né, uma capacidade de divisão celular através de brotamento. Infelizmente isso não foi observado, né, para o Oparin. Então essa foi a grande furada ali da teoria dele, né? A ciência é cheia dessas coisas, né? E ele acreditava então que a partir desses coacervados surgiram as primeiras células procarióticas. Veja, lembra lá do começo, a gente está falando de células procarióticas. São aquelas células muito simples, apenas com a presença do envoltório nuclear, do material genético, e que, né, elas fazem ali o básico ali da manutenção da vida. Só que essas células procarióticas foram elas então que produziram o oxigênio. E aí elas inundaram, né, a atmosfera com oxigênio, e a partir dessas células procarióticas surgiram as primeiras células eucarióticas. E muitas delas começaram então a utilizar esse oxigênio como um substrato metabólico, né, para favorecer o seu crescimento. E a partir daí a gente teve, né, um aumento, né, uma especialização dessas células. Então hoje você encontra células eucarióticas que fazem essa fotossíntese como as células, né, vegetais, que vão ter também toda essa estrutura. Mas as primeiras células fotossintetizantes, elas eram bactérias, elas eram algas. E isso, né, o Oparin ali já trouxe uma elucidação para esse modelo, como a gente conhece hoje em dia. E é claro que aqui a gente tem uma comparação de tamanho, né? Então, uma bactéria, ela é muito menor do que uma célula eucariótica. Isso por quê? Por conta, né, do metabolismo dela. Então, uma célula eucariótica tem muito mais aproveitamento da energia do meio. E a gente tem então agora os experimentos de Miller, de Stanley Miller, que foram, né, para testar essa hipótese do Oparin. Então, esse experimento do Stanley Miller, ele montou todas aquelas condições daquela terra primitiva, com balões volumétricos, com recipientes para jogar uma descarga elétrica, com vapor de amônia. Então o experimento ele era muito simples. Você tinha aqui, simulando os mares primitivos, aqui um processo de aquecimento que vai formar vapor de água. Aqui ele injetava amônia. Aqui ele tinha eletrodos que davam descargas elétricas, né, em vários elementos, amônia, em dióxido de carbono, monóxido de carbono. E essas descargas elétricas, elas simulavam ali aquelas tempestades daquela terra primitiva, fazendo então com que houvesse ali a mudança da natureza, da estrutura química desses elementos, formando então o que a gente conhece ali como aminoácidos, como ácidos nucleicos, lipídios, enfim, que eram depois precipitados ali, condensados num balão volumétrico. Para a época, esse experimento ali ele foi muito, só que assim que eles fizeram o experimento, eles detectaram que não ocorria a presença de coacervados. Ou seja, por mais que eles testassem exaustivamente, eles não observaram então que as proteínas, os aminoácidos, eles se agregavam formando um elemento vivo. Então não respondeu ainda essa hipótese. Então, simulando essas condições pré-bióticas, eles conseguiram produzir 17 aminoácidos, né, dos 20 presentes na proteína. Também conseguiram produzir açúcares, ácidos graxos e as bases nitrogenadas. O Oparin ali formou aquela sua teoria por volta de 1930. Stanley Miller ele fez esse experimento por volta ali de 1950, na década de 50. Então, ainda não foi respondida, né, a questão de como surgiu essa vida. A hipótese de Oparin foi parcialmente comprovada, então ele mostrou que moléculas orgânicas podem ser criadas a partir de moléculas inorgânicas.
Entretanto, ele não observou o surgimento dos coacervados. E mesmo assim, a gente entra num paradoxo dessa geração espontânea. Por quê? Porque atualmente a gente não vê esse evento acontecendo. E se os micro-organismos são criados a partir de componentes inorgânicos, isso não seria um exemplo da geração espontânea? Além disso, na época, como não era definido bem o material genético como o transmissor da herança genética, como que eles iam explicar esses fatores de transmissão da informação que vão compor dados, vão compor a informação para as próximas gerações? Então, ainda assim, isso é muito difícil. É claro que sabia-se que a primeira célula era muito simples. Porém, mesmo uma célula desse tipo já seria complexa demais para admitir que ela tenha surgido ao acaso, já pronta, funcionando. Então, é razoável supor que a primeira célula a surgir deveria apresentar apenas algumas das características que nós vemos hoje nos organismos vivos, como metabolismo, como crescimento e reprodução. Características, por exemplo, eu faço um adendo aqui, que os vírus, muitas escolas, muitas linhas de pensamento não enquadram vírus como um organismo vivo, justamente porque seu metabolismo e sua reprodução dependem de uma outra célula. Então eles não conseguem se reproduzir e não conseguem fazer o metabolismo sozinhos. E aí a gente teve um outro grande avanço ali, logo antes da década de 70, que foi a descoberta do DNA. Então, esse dogma do DNA, ele vai contemplar os 3 preceitos básicos da natureza da herança genética, que é o quê? Uma replicação semi-conservativa, que é o armazenamento da informação para a síntese de aminoácidos e também a possibilidade de mutações. A gente vai falar um pouquinho mais da estrutura desses ácidos nucleicos na próxima aula. Mas, por enquanto, vamos ter apenas esse dogma aqui da biologia molecular, que é a replicação semi-conservativa do DNA, o armazenamento dessa informação para a síntese de aminoácidos e, consequentemente, das proteínas, e também a possibilidade de mutações. Então, a gente vê aqui um exemplo clássico de uma dupla hélice de DNA sofrendo o processo de replicação. Então, ele vai precisar aqui de um aparato molecular muito sofisticado, que é o que a gente chama das DNAs polimerases, ou quando ele vai sintetizar um RNA, uma RNA polimerase. Então a gente entrou aqui em outro paradoxo, que é a mesma coisa do paradoxo do ovo e da galinha. O que surgiu primeiro? O que surgiu primeiro? O DNA ou a RNA polimerase? O DNA, por si só, ele não tem como se autorreplicar. Ele vai precisar, então, de uma RNA polimerase. E foi aí que a gente vem para a teoria mais plausível, para a teoria mais aceita, que é a teoria da fita primordial. Então, nessa teoria, as primeiras moléculas que surgiram na natureza, elas teriam características autorreplicantes. E seriam essas, então, polímeros de RNA. Mas por que o RNA e não uma molécula de DNA? Justamente porque o RNA ele tem a capacidade de replicar e de catalisar essa sua replicação, e com o tempo ele conseguiu então sintetizar enzimas primordiais a partir dessa informação do RNA que fizeram uma catálise desse processo, deixando ele mais dinâmico. E posteriormente, a informação genética ela foi transferida para o DNA, que é uma molécula bem mais estável. Então a gente tem aqui um exemplo, que eu montei mais ou menos para explicar como isso acontecia. Então esse primeiro RNA ele tinha capacidade de se autorreplicar, ele se agrupava no interior de micelas,
E com o desenvolvimento, né, era uma replicação lenta. Só que aí, com o passar do tempo, ele conseguiu sintetizar enzimas, proteínas que aceleravam esse seu processo de replicação. O que a gente teria hoje um análogo às RNAs polimerases. E posteriormente esse RNA ele passou essa informação de armazenamento da informação para a molécula de DNA. Uma vez que a célula estava crescendo, cada vez mais ela estava executando funções mais específicas e aumentando, então, portanto, a sua informação. Então ela precisaria de uma molécula mais estável, que foi transferida para o DNA, por sua vez. Aqui esses trabalhos são um pouco antigos, né? Mas aqui são os trabalhos que trouxeram, né, luz para essa linha de pensamento. Mostrando ali que muitas vezes, né, esse RNA ele conseguiu ser autorreplicado em condições de laboratório, né? Isso foi um trabalho de 2009. E mais do que isso, ele usava como catálise minerais que eram observados naquela época. Então, esse trabalho aqui de 2005, ele foi um dos primeiros a mostrar isso aqui. Então, ele falando aqui, né, a tradução mais ou menos literal para esse trabalho aqui, material argiloso pode ter atuado como um útero primordial para as primeiras moléculas orgânicas. Então, acreditava-se que naquela terra primitiva, os minerais contidos naquele mar primitivo, eles também funcionaram como catalisadores para essa replicação do RNA. E esse mineral aqui, ele foi observado fazendo justamente esse papel catalítico nessa replicação. Curioso, né? Então, material argiloso é como se a vida então tivesse surgido do barro, como aquela teoria criacionista de que a vida veio do barro. Então aqui a gente também tem um elemento trazendo essa concepção. Bom, então vamos fazer aqui um apanhado, né? Então, como a vida surgiu, né? Como surgiu essa vida da maneira como a gente conhece? A gente já viu então que não estamos seguindo a escola criacionista e sim a escola evolucionista. Então ela surgiu a partir de uma atmosfera primitiva, entretanto não surgiu a partir ali de coacervados e sim de um modelo de autorreplicação de RNAs, de uma fita autorreplicante. Isso muitas vezes sustentada por minerais presentes ali naquela terra, naquela atmosfera primitiva. Só que também a gente tem uma outra teoria que eu não comentei até agora, que é a vida surgindo a partir de elemento fora do planeta Terra. Como assim? Seria ela vindo aqui de seres extraterrestres? Não, meus senhores, isso aqui, né, eu vou deixar para filmes, para séries. A gente está falando aqui de uma chamada teoria da panspermia cósmica. Nessa teoria da panspermia, então corpos celestes que traziam ali micro-organismos chamados de extremófilos, eles teriam vindo em meteoritos. Então o impacto desses meteoritos no planeta com vida vai lançar fragmentos de rocha ao espaço, e essas rochas, por sua vez, que vão estar repletas desses esporos ou desses micro-organismos, vão se chocar com o ambiente ali, com outro planeta, trazendo ali uma explosão de vida, disseminando esse novo organismo. Então essa é a teoria da panspermia cósmica. E um trabalho mais recente, claro que a gente não tem como comprovar, porque esses corpos celestes, quando entram na atmosfera, muitas vezes eles se desintegram. Mas a gente tem aqui um trabalho que mostra um meteorito de mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás, com a presença aqui de material, de organismos fossilizados. Isso aqui está presente lá no museu da NASA, lá em Houston, no Texas. Muito bem, e aqui a gente parte para a nossa última parte da nossa aula, que é falar um pouquinho de características universais da matéria viva.
Então a gente vai falar o que é necessário para que a gente considere um organismo como vivo. A primeira deles é a capacidade de gerar filhos com características semelhantes ao de seu progenitor, que é a reprodução. Então a gente tem ali os vírus como um organismo controverso, porque algumas escolas não vão considerar esses organismos, né, como vida, como um organismo vivo, por não apresentar um metabolismo e reprodução próprio e depender sempre de uma célula hospedeira. Ainda na reprodução, né, o que a gente poderia rebater, refutar essa hipótese dos vírus, a gente tem ainda protozoários, né, que são parasitas e também dependem de outras células para se reproduzir. Se a gente aceitar que o vírus, né, o metabolismo e reprodução vai ocorrer no hospedeiro, semelhante ao ciclo de algum parasita, a gente pode afirmar então que o vírus ele é um organismo vivo. A capacidade de mutações, né? Então as mutações elas sempre vão ocorrer ao acaso e elas são essenciais para que a evolução ocorra. A maioria das mutações elas vão trazer danos deletérios, só que muitas delas elas vão alterar proteínas e é o meio que vai selecionar essas proteínas novas se elas vão ser aptas ou não para aquela nova célula. Aqui a gente tem um exemplo de mutação de duas bases nitrogenadas, duas timinas, aonde elas vão receber radiação ultravioleta formando um dímero de timina. E aí, durante a replicação da molécula de DNA, não vai ocorrer um pareamento dessas bases. Então, o pareamento também ele vai ser errado. Outra característica universal à matéria viva é a capacidade que um organismo tem de se adaptar aos mais diversos ambientes. Então a gente tem dentro da natureza organismos adaptados a condições com pouco oxigênio, com muito oxigênio, a ambientes ácidos, a ambientes com muita pressão atmosférica, como as fossas abissais. Outra característica universal da matéria viva é a resposta a estímulos. Então, todo organismo ele deve estar em íntimo contato com o meio, de forma a promover ou receber estímulos que vão fazer com que o organismo se divida, com que ele cresça, ou então a sua ausência de estímulos fazem com que o organismo entre em morte. Então, a gente tem aqui um exemplo do que a gente chama de uma cascata de sinalização, que são receptores de membrana, recebendo moléculas de sinalização, e dentro, no interior da célula, uma série de proteínas são ativadas ou inativadas, trazendo diferentes respostas, formação de filopódios, lamelipódios ou adesões focais. Isso aqui é uma célula errante, como por exemplo o macrófago. Outra característica universal de todo organismo vivo deve ser a capacidade de transformar a energia do meio. Então, ele vai transformar a energia que está contida no meio, normalmente em moléculas, com ligações covalentes, e a quebra dessas ligações vai fornecer energia. E essa energia vai ser armazenada em outras moléculas que vão fornecer essa energia para outros processos químicos. E o exemplo mais clássico que a gente tem disso é a molécula de ATP, aonde ela vai fornecer a energia necessária para a ativação de uma enzima, para que ocorra uma reação química. Então, uma enzima inativada vai receber um fosfato inorgânico desse ATP e ela vai ficar ativa, vai ficar energizada. Um outro exemplo aqui de conversão de energia é o que a gente tem na planta, que é o sequestro de carbono para a produção de moléculas de energia, de alimento. E esse alimento, depois que é transportado para toda a planta, fornecendo energia para ela e liberando ali o oxigênio e água no seu processo final de fotossíntese. Outra característica universal da matéria viva é a capacidade de se nutrir, a capacidade de utilizar os cis componentes do meio, desse substrato, para conseguir essa energia, para se manter
se crescer e para se reproduzir. Isso seja para animais, né, de grande porte, seja para plantas ou seja para organismos microscópicos. E isso vai acontecer por células especializadas. Então a gente tem aqui um exemplo, né, de células ali do trato digestório que vão fazer todo o processo de absorção desses nutrientes. E isso a gente vai trabalhar um pouquinho mais, a gente vai ver como isso ocorre na aula de membranas celulares. Outra característica é o metabolismo, que é a capacidade de utilizar esses componentes adquiridos na nutrição e direcionar esses componentes para as reações químicas necessárias para a manutenção das suas funções vitais. E assim a gente termina a nossa aula. Espero que vocês tenham aproveitado. Não deixem de postar suas dúvidas na plataforma, nos nossos meios de comunicação e até a próxima aula. Um abraço a todos.